Bom dia, gente. Essa aqui vai ser a continuação daquela nossa primeira aula e a gente está continuando no assunto de infinitivo e gerúndio, né? Então, esse aqui é um assunto bem leve, dá pra gente passar rápido por cima dele e é o meu objetivo, já que a aula passada ficou mais extensa assim em relação ao conteúdo, né? Então, vamos lá. Para o infinitivo e para o gerúndio são coisas bem simples. Se você quiser ter o infinitivo de algum verbo em inglês, você simplesmente coloca a partícula to. No entanto, tem muitas regras falando sobre o uso do infinitivo sem a partícula to. Por exemplo, se eu quiser falar o verbo ter, eu falo have. Só que aqui é como se fosse tem. Então, para fazer o verbo ter, necessariamente, eu teria que adicionar o to. Aí, to have é ter. Outra coisa é read. Read pode ser leitura, ler. Agora, se eu coloco o to read, aí seria ler, que é o infinitivo, né? Daí, aqui, como são muitas regras, eu decidi pegar aqui mais quebra-cabeça, porque ela usa palavras específicas. Ou seja, é necessário ter palavras específicas para que a gente use o verbo no infinitivo sem precisar colocar o to, que é o to, né? E esses são os verbos modais. Eu poderia dizer o que são os verbos modais? Poderia, só que ia tornar essa aula muito extensa e esse não é como que eu posso dizer, o centro da explicação para o infinitivo. Então, não é tão importante assim nesse momento. A gente vai ter uma aula depois sobre os verbos modais. No entanto, é necessário conhecer eles, que são o que? O can, o could, may, might, must, shall, should, will, would e ought to. Eles são bem complicadinhos de usar. No entanto, se você conhecer eles, o que eu quero assim nesse momento é que vocês conheçam eles, para que vocês saibam que quando eles surgirem antes de um verbo no inglês, vocês não precisam colocar o to para dizer que o verbo está no infinitivo, beleza? Ou seja, aqui, por exemplo, I can't dive, ou seja, dive é mergulho. Para ser mergulhar, precisaria do to. I can't to dive. No entanto, can é um verbo modal. O verbo modal, ele já tira essa necessidade de ter a partícula to. Então, esse tzinho aqui, ele não é relacionado ao to, ele é relacionado ao can't, que aqui é can't, é a abreviação de cannot, que é não poder ou não ser capaz. Então, e aqui fica o que, ó? Eu não poder mergulho. No inglês, né? No inglês direto. Mas na verdade significa o quê? Não sei mergulhar. Beleza? Os verbos auxiliares do e will é aqueles que a gente conhece no simple present e no future, que é o futuro, passado e presente. Beleza? Isso aqui vocês acabam aprendendo assim nas outras matérias e esses aqui também. Ou seja, esses aqui é meio que necessário você aprender eles. Aí tem duas formas. Você aprende usando ou aprende decorando. Então, quanto mais você usar, mais você vai entender. Eles são meio chatinhos por quê? Porque, por exemplo, esses quatro aqui, ó, quando tem uma conversa entre duas pessoas, se dependendo da proximidade que essas duas pessoas têm, você usaria o can, o could, o may ou o might. Ou seja, depende muito das pessoas que estão conversando, entendeu? Mas, continuando aqui nos exemplos, ó, você pode perceber que sempre tem um verbo modal e logo após tem o verbo sem precisar do to. To be, no caso, o verbo to be, o verbo to be é o verbo que significa ser ou estar. Aqui
eles podem estar interessados, ou seja, o be aqui está significando estar, mesmo sem ter o to. Por quê? Porque o might, que é o verbo modal, ele já está modalizando a partícula to. Ele já está fazendo o trabalho por ele, entende? Aí aqui nos outros exemplos são a mesma coisa. O should está fazendo o papel de to para o verbo see, que é ver. Você deveria ir ao médico com mais frequência. Aqui fala sobre you should see a doctor more often. Ou seja, você deveria ver o médico, ver o doutor com mais frequência. Mas no caso é uma tradução, as traduções diretas e literais às vezes funcionam, né? Aqui must, study, ou seja, você tem de estudar. O verbo must, ele está modalizando uma situação em que a pessoa deve, em que a pessoa tem de fazer aquilo. Então, ele tira a necessidade do verbo to, da partícula to. E aqui é a mesma coisa. A gente tem o will, que está aqui, né? A gente tem o would, que é o passado do will. E por aí vai. Ou seja, encontrou essas palavrinhas aqui, não precisa colocar o to para dizer que o verbo está no infinitivo, beleza? Então, tem outras regras, mas eu precisaria, eu digo assim, preciso que vocês aprendam primeiro essa, que ela já vai ajudar bastante. Seguindo, a gente já tem o gerúndio. O gerúndio nada mais é do que ing. Você tem um verbo, você coloca ing, ele já está no gerúndio. É como se fosse assim, você tem o verbo parar, ele está no infinitivo, parar. Se você colocar no gerúndio, fica parando. Ou seja, você acrescentou o NDO, né? Você tem o verbo parar, está no infinitivo. Se você acrescentou o NDO, né? Parando, aqui ele está no gerúndio do português. O ING do inglês é a mesma coisa que isso. Ou seja, você tem o verbo stop, que é parar. Se você quiser o gerúndio do stop, é o que? Stopping. Ah, professor, você colocou outro P aqui. Coloquei por quê? Quando a palavra termina em consoante, vogal, consoante, a gente duplica a última letra e coloca o ing. É uma regrinha de uso, mas eu já coloquei ela no slide anterior. Talvez vocês lembrem, é só conferir lá, beleza? Aí aqui tem duas regrinhas que eu gostaria que vocês aprendessem, porque também tem várias, né? E é muito difícil decorar tudo e a gente só aprende mesmo com muito tempo de uso. Então, vamos aprender pelo menos essas duas aqui para que a gente possa ter uma base sólida para as outras regras, que é o que? A primeira é como substantivo. Se o verbo estiver sendo usado como substantivo, aí a gente pode colocar o ing, ou seja, singing. Singing, to sing. To sing é cantar. To sing é cantar. Mas quando ela fala singing, ela já está falando de um possível substantivo. Se ela está falando de um possível substantivo, cantando, ela cantou, continua sendo verbo, mas também é um possível substantivo. Então a gente faz o quê? Acrescenta o ing sem problema, porque ela está se referindo ao singing, ou seja, cantar, não como verbo, mas como como é que eu poderia dizer? O ato em si de cantar, não de fazer, mas de cantar. Ou seja, aqui é a mesma coisa, ela não está falando nadar é saudável, ela não está falando de nadar em si, ela está usando como, ela está substantivando o verbo. Então, você coloca o ing sem problema, beleza? Que é a mesma coisa, painting. Paint é pintar, é o verbo pintar, to paint. Se colocasse o TO aqui na frente, seria pintar. Só que ela está falando do ato de pintar, então ela está substantivando o verbo, então a gente ganhou o ing por causa disso. E após preposições. Preposições que também é uma questão de decoreba, né, que a gente aprende com o uso, que são essas aqui. Claro que vão ter mais, mas
Sabendo dessa já está ótimo, ou seja, about, against, at, in, on, for, on, after, before. Aí tem next to, tem várias outras. Aí o verbo vem sempre na forma ing. Muitas vezes a preposição forma unidade com um adjetivo, um substantivo ou verbo. Vamos ver aqui, ó. After é uma preposição. Se tem um verbo depois da preposição e eles precisam e eles estão pedindo o ing e eles estão pedindo o gerúndio do verbo, então se você viu que tem uma preposição antes, coloca o ing. Aqui, preposição, então o verbo vem com ing. Tem uma preposição e está pedindo o gerúndio da frase, o verbo vem com ing. Beleza? Aqui não tem muita dificuldade não. Ou seja, after resting I will make the bed. Ou seja, depois que eu descansar eu vou arrumar a cama. De novo, preposição ing no verbo. Que o verbo está aqui, né? Aí vem uma preposição antes dele. Então, logo após vai vir o ing. Aqui é a mesma coisa. Está aqui o verbo open, que é abrir. A preposição veio antes. Então, se está pedindo ing, se está pedindo gerúndio, a gente coloca o ing. Deixa eu ver o que vai aparecer aqui depois que esse bichinho sumir. Before opening the letter, she took a deep breath. Ou seja, depois, antes de abrir a carta, ela respirou fundo. Simples assim. Aí tem essas duas observações que eu achei importante, porque é o que, ó. Tem before, after, by, instead of e without, sempre vem seguido de verbo no gerúndio. Ou seja, encontrou essas 1, 2, 3, 4, 5 expressões aqui, já pode saber que tem que colocar o gerúndio, que é o que? O verbo que vier depois, você acrescenta o ing, seguindo as regrinhas básicas do primeiro slide, beleza? Aí na observação 2, não há, como eu estava dizendo para você, não há uma maneira simples e fácil de saber e decorar quais verbos, adjetivos e substantivos que são seguidos ou não por gerúndio ou infinitivo. Por isso é sempre recomendado consultar um bom dicionário, porque geralmente o dicionário em inglês eles avisam quando é usado ou não. E você, para não precisar decorar tudo, saber de tudo, ter que perder muito tempo descobrindo todas as regras, você simplesmente segue essas duas regras que eu disse para vocês, e quando o verbo, vocês seguem essas duas regrinhas aqui, e quando o verbo for, quando estiver falando do verbo acontecendo, né? A ação estiver acontecendo, você lembra do português, que quando uma coisa está acontecendo no português, a gente está, por exemplo, a gente está falando, significa que está acontecendo, né? Então, se no inglês estiver acontecendo a mesma coisa, a ação estiver acontecendo, então você coloca o ing, assim como colocaria o ndo, beleza? Bom, por cima é isso. Eu passei o exercício para vocês. O exercício ele mistura tanto o gerúndio quanto o infinitivo. São 2 páginas, aí vocês copiam, tá? São só essas atividades, essas 16 sentenças aqui. Vocês copiam no caderno e respondem. Como é que responde? Por exemplo, aqui, ó, we can't. Aí tem o verbo to live, que é viver. Viver seria infinitivo ou seria gerúndio? Porque aqui, ó, we can't seria não podemos. Aí, viver. Será qual que a gente usa? O live ou living? A gente usa o verbo viver, que é to live, ou a gente usa o verbo vivendo? É só pensar no português. Oh. Living, eu misturei aqui as coisas. Ou seja, qual que a gente usa? A gente usa o verbo to live, que é viver, ou a gente usa o living, que é vivendo? Aqui está mais cara de to live, certo? Só que, como a gente aprendeu, isso aqui é um verbo modal. Se ele é um verbo modal, a gente já tira o to da jogada e coloca apenas o live. Então aqui seria we can't live without, que é sem. To breathe significa respirar. Só que a gente também viu que without é uma das palavras que, se elas surgem
o verbo vem sempre seguido no gerúndio. Então, aqui, breath seria, não seria usado o quê? Breathing. Ou seja, então a resposta da 1 é we can't live without breathing. Beleza? Então, dá para responder essa atividade apenas com a explicação desse slidezinho aqui. Se vocês ainda tiverem dúvida, eu vou estar disponível para tirar dúvida durante a nossa aula amanhã, a nossa aula hoje, no caso, e também a qualquer momento. É só mandar mensagem que assim que eu puder, eu respondo, beleza? Então é isso. Stay safe, good work. Study a lot, ok? Estudem muito. E é isso aí.